Sara Martinez estava ansiosa por esta noite havia semanas. Após 18 meses de missão no Oriente Médio, finalmente estava de volta a San Diego, vestindo roupas civis e tentando se misturar novamente à vida normal. O pequeno restaurante italiano na Quinta Avenida era perfeito para seu jantar tranquilo, sozinha, mal iluminado, aconchegante e distante da base militar, onde todos conheciam seu posto e reputação. Ela escolheu uma mesa no canto, apreciando a privacidade que lhe oferecia. O garçom, um simpático estudante universitário chamado Mike, trouxe-lhe de uma taça de vinho e anotou seu pedido de massa. Sara sorriu genuinamente pela primeira vez em meses. Sem uniformes, sem continências, sem vigilância constante. Apenas uma mulher comum, desfrutando de uma refeição em paz. O restaurante estava moderadamente movimentado para uma noite de quinta-feira. Famílias ocupavam várias mesas. Casais compartilhavam jantares românticos e um grupo de empresários discutia negócios sobre as entradas. Sara observava todos com o olhar treinado de quem havia passado anos em territórios hostis. Mas naquela noite, ela tentava desligar esse instinto. Enquanto esperava sua comida, Sara notou 5 homens entrarem no restaurante. Eles estavam barulhentos desde o momento em que entraram. Claramente, já haviam bebido bastante antes de chegar. A recepcionista os conduziu a uma grande mesa perto do centro do salão, e a conversa ruidosa deles imediatamente se tornou o som dominante no espaço antes tranquilo. Os homens pareciam ter entre 20 e 30 anos, vestidos com roupas casuais caras. O comportamento sugeria que vinham de famílias privilegiadas. Estalavam os dedos para chamar o garçom, faziam piadas grosseiras em voz alta, o suficiente para que todos ouvissem, e não mostravam consideração alguma pelas famílias com crianças por perto. Sara tentou ignorá-los, concentrando-se em seu vinho e na atmosfera pacífica que estava desfrutando. Pegou o celular e rolou mensagens de amigos da Marinha, alguns ainda em missão, outros se ajustando à vida civil como ela. Os rostos familiares nas fotos a fizeram sorrir, lembrando-lhe do vínculo que compartilhava com seus companheiros de serviço. Sua massa chegou, e Sara saboreou as primeiras garfadas. Comida italiana de verdade, não as rações militares às quais se acostumara no exterior. Os sabores eram ricos e reconfortantes, exatamente o que precisava após o estresse da readaptação à vida em casa. O grupo de homens foi ficando progressivamente mais barulhento à medida que continuava bebendo. A conversa tornou-se cada vez mais inapropriada, com comentários grosseiros sobre mulheres no restaurante e piadas vulgares que deixaram as famílias visivelmente desconfortáveis. Sara notou uma mãe em uma mesa próxima cobrindo os ouvidos da filha e lançando olhares furiosos em direção a eles. Quando a comida chegou, os homens ficaram ainda mais insuportáveis, reclamando alto de tudo, da temperatura dos pratos à velocidade do serviço. Mandaram vários pratos de volta para a cozinha, cada vez criando uma cena que perturbava todo o restaurante. O garçom Mike manteve a postura profissional, mas Sara conseguia ver o estresse em seu rosto, enquanto ele tentava lidar com as exigências cada vez mais irracionais deles. Sara tinha terminado cerca de metade de sua massa, quando percebeu que a atenção dos homens havia se voltado para sua mesa. Eles aparentemente notaram que ela estava sozinha e começaram a fazer comentários entre si sem se preocuparem a baixar as vozes. As observações começaram como comentários vulgares, típicos sobre mulheres atraentes, mas rapidamente escalaram para uma linguagem mais agressiva e ameaçadora. Ela sentiu a tensão familiar crescer em seus ombros, o mesmo estado de alerta que a mantivera viva durante sua missão. Mas essa deveria ser sua noite de paz, seu retorno à vida civil normal. Sara respirou fundo e tentou se concentrar em sua refeição, esperando que perdessem o interesse e passassem a outro alvo para suas atitudes infantis. O gerente do restaurante, um italiano mais velho chamado Giuseppe, aproximou-se da mesa deles e educadamente pediu que falassem mais baixo em respeito aos outros clientes. Os homens riram dele, rejeitaram o pedido com linguagem vulgar e disseram que eram clientes pagantes, portanto, poderiam se comportar como quisessem.
Jepe pediu desculpas a várias outras mesas que haviam tido suas refeições perturbadas, oferecendo sobremesas de cortesia e expressando seu pesar pela situação. Sara sentiu pena dele. Claramente não era o tipo de estabelecimento acostumado a lidar com clientes tão problemáticos e ele parecia inseguro sobre como controlar a escalada sem criar uma cena ainda maior. A situação se deteriorou rapidamente quando um dos homens, um loiro alto, usando um relógio caro, levantou-se e caminhou em direção ao banheiro. Ao passar pela mesa de Sara, ele esbarrou deliberadamente em sua cadeira e fez um comentário obsceno sobre sua aparência. Sara ergueu os olhos calmamente e pediu que ele seguisse adiante, sua voz firme e controlada. Esse simples pedido pareceu disparar algo no homem. Ele parou de andar e se virou totalmente para encará-la, o rosto corado de álcool e raiva. Seus 4 amigos, percebendo o confronto, imediatamente se levantaram e começaram a se mover em direção à mesa de Sara no canto. A atmosfera do restaurante mudou drasticamente quando os outros clientes perceberam o conflito iminente. "O que você disse para mim?", exigiu o loiro, inclinando-se sobre a mesa dela. Seu hálito cheirava a uísque e seus olhos estavam vidrados pela intoxicação. Sara permaneceu sentada, as mãos repousando calmamente sobre a mesa, mas cada músculo de seu corpo estava agora alerta e preparado. "Pedi educadamente para você continuar andando", respondeu Sara de forma uniforme. "Estou tentando desfrutar meu jantar em paz." O homem riu de forma zombeteira e chamou os amigos. "Pessoal, venham ouvir isso. A princesa aqui acha que pode nos dizer o que fazer." Os outros 4 cercaram a mesa de Sara efetivamente, aprendendo no canto. Sua linguagem corporal era agressiva e ameaçadora, feita para intimidar. Jepe correu até lá, colocando-se entre os homens e a mesa de Sara. "Senhores, por favor, retornem aos seus lugares. Não quero confusão no meu restaurante." Seu sotaque estava carregado de tensão e suas mãos tremiam levemente. "Cuide da sua vida, velho", rosnou um dos homens, um sujeito corpulento com barba. "Isso é entre nós e a dama." Ele enfatizou a palavra dama com sarcasmo evidente. Sara avaliou rapidamente a situação. 5 homens embriagados, todos maiores que ela, bloqueando sua rota de saída. Os clientes mais próximos eram famílias com crianças que provavelmente estariam em perigo se uma briga começasse. A equipe do restaurante era composta por Jepe Mike, o garçom, e possivelmente um cozinheiro na cozinha. Nenhum deles parecia capaz de lidar com 5 bêbados agressivos. "Olhem", disse Sara, levantando-se lentamente e mantendo a voz calma. "Não quero confusão. Porque os senhores não voltam para a mesa e eu termino minha refeição em silêncio." Ela lhes dava uma oportunidade de recuar, sem perder a dignidade, uma técnica de desescalada que aprendera no treinamento militar de resolução de conflitos. Em vez de aceitar o ramo de oliveira, o loiro deu um passo à frente, invadindo seu espaço pessoal. "Ah, agora você está sendo educada. Talvez devesse ter pensado nisso antes de bancar a arrogante comigo." Os amigos dele riram e se aproximaram ainda mais, formando um círculo mais fechado em torno dela. Outros clientes no restaurante haviam parado de comer e observavam a cena com alarme crescente. Várias pessoas já estavam com o celular em mãos, algumas provavelmente ligando para o 911, outras gravando o que esperavam ser um incidente violento. Uma família com 2 crianças pequenas rapidamente pagou a conta e saiu a mãe apressando os filhos, sem fazer contato visual com o grupo de homens. Mike, o garçom, aproximou-se cautelosamente, claramente apavorado, mas tentando fazer seu trabalho. "Senhor, preciso pedir que volte à sua mesa, ou vou ter que chamar a polícia." Sua voz falhou de nervosismo e suas mãos tremiam visivelmente. "Então chama a polícia, moleque", riu o homem barbudo. "Quando eles chegarem, já teremos ensinado a essa metida algumas lições." A ameaça era clara e inconfundível. Sara sentiu a calma familiar que tantas vezes a havia tomado em situações perigosas no exterior. Sua frequência cardíaca até diminuiu quando o treinamento assumiu o controle. Rapidamente avaliou a postura de cada homem, identificou possíveis armas
observou rotas de fuga e calculou as melhores posições defensivas naquele espaço reduzido. O loiro estendeu a mão em sua direção, tentando agarrar seu braço ou empurrá-la de volta para a cadeira. Esse era o momento para o qual Sarah havia sido treinada, o ponto em que a desescalada terminava e a ação defensiva se tornava necessária. Mas ainda lhes deu uma última chance de reconsiderar. Aconselho fortemente a dar um passo para trás, disse em voz baixa com um tom novo que fez Juspe olhá-la surpreso. Vocês realmente não querem fazer isso. Os homens explodiram em gargalhadas diante do que acreditavam ser uma ameaça vazia de uma mulher pequena encurralada num canto. Eles não tinham ideia de que estavam prestes a enfrentar alguém que havia sobrevivido a múltiplas missões de combate, treinada pelos mais elite combatentes do mundo, e que já enfrentara terroristas armados em territórios hostis. O loiro fez o primeiro movimento agressivo, estendendo o braço por cima da mesa para agarrar o pulso de Sarah. No mesmo instante, 15 meses de treinamento contido e reflexos de combate explodiram em ação. Sarah agarrou o pulso dele, torceu-o com um movimento preciso que o fez cair de joelhos, e antes que alguém pudesse reagir, ela já havia neutralizado a ameaça imediata. A transformação foi instantânea e chocante. A mulher tranquila, que segundos antes comia sua massa em paz, havia se tornado uma máquina de combate controlada e eficiente. Seus movimentos eram precisos, econômicos e devastadoramente eficazes. O segundo agressor, o homem barbudo, avançou para ajudar o amigo. Sarah soltou o pulso do loiro e usou o próprio impulso dele contra ele, redirecionando sua investida para a mesa do canto, onde ele se chocou contra pratos e copos. O som de louças quebrando ecoou pelo restaurante que de repente ficou em silêncio. Jeppe recuou, cambaleando, os olhos arregalados de espanto. Não era isso que ele esperava quando viu 5 homens grandes ameaçando uma mulher pequena. Mike deixou cair a bandeja que carregava pratos estourando no chão, enquanto ele observava a cena em choque. O terceiro agressor veio pelo lado esquerdo, aparentemente achando que poderia dominá-la enquanto ela lidava com os outros. Sarah girou suavemente, aplicando uma técnica aprendida no treinamento corpo a corpo da Marinha. O homem se viu de bruços no chão antes mesmo de entender o que havia acontecido com o joelho de Sarah, pressionando firmemente entre suas omoplatas. "Fique no chão", ordenou em voz baixa sua autoridade, fazendo todos no restaurante congelarem. Não era uma sugestão nem um pedido, era uma ordem de alguém claramente acostumado a ser obedecido em situações perigosas. O quarto e o quinto homem hesitaram pela primeira vez, percebendo de repente que não estavam lidando com uma civil comum. A postura de Sarah, sua respiração controlada e a maneira profissional como havia neutralizado os amigos deles sugeriam treinamento militar ou policial, mas o álcool e o orgulho falaram mais alto que a cautela crescente. Eles se aproximaram mais devagar desta vez, tentando coordenar o ataque. Sarah leu suas intenções imediatamente. Já havia enfrentado situações semelhantes no exterior, normalmente contra adversários armados e muito mais perigosos que civis bêbados. O quarto homem fingiu atacar pela esquerda, enquanto o quinto se moveu para a direita tentando flanqueá-la. Sarah recuou até a parede, eliminando o ângulo da investida e forçando-os a avançar de frente. Quando se comprometeram com o ataque, ela estava pronta. Sua resposta foi rápida e decisiva. Anos de treinamento em combate de curta distância, aliados à experiência real em ambientes hostis, se uniram em uma demonstração de violência controlada que durou menos de 10 segundos. Ambos os homens se encontraram no chão desorientados e sem entender como tinham caído ali. O restaurante estava completamente silencioso, exceto pelos gemidos dos 5 espalhados ao redor da mesa de Sarah. Os outros clientes permaneceram imóveis em seus lugares, talheres suspensos no ar, encarando em descrença o que haviam acabado de presenciar. Várias pessoas gravavam com seus celulares, registrando o que se tornaria um vídeo viral em poucas horas. Sarah permaneceu em posição defensiva por um momento, vasculhando o ambiente em busca de ameaças adicionais.
Seu treinamento exigia que ela garantisse a segurança da área antes de baixar a guarda. Quando se certificou de que o perigo imediato havia passado, ajeitou a blusa e voltou calmamente ao assento. Jeppe aproximou-se devagar, a boca aberta. Senhorita Ken. O quê? Como fez isso? Seu inglês falhou diante do espanto e ele deslizou para um italiano rápido gesticulando em direção à cena. Treinamento militar, respondeu Sarah, simplesmente pegando a taça de vinho que de algum modo sobrevivera ao confronto breve, mas intenso. Sua mão estava perfeitamente firme ao dar um gole, embora o coração ainda disparasse pela descarga de adrenalina. O loiro tentava se levantar segurando o pulso e encarando Sarah com uma mistura de dor, confusão e crescente raiva. Sua louca. Você quebrou meu pulso. Sarah o olhou calmamente. Está torcido, não quebrado, e eu avisei para se afastar. Você escolheu ignorar o aviso. Sua voz não carregava emoção, apenas uma constatação. Mike finalmente conseguiu falar. Devo chamar uma ambulância? Perguntava olhando de Sarah para os 5 homens ainda tentando processar o que tinha testemunhado. Chame a polícia, disse Sarah com firmeza. Esses homens ameaçaram e agrediram uma cliente. Precisam ser presos. Ela pegou o próprio celular e começou a fotografar cada um deles, documentando seus rostos e os danos causados ao restaurante. O homem barbudo levantava-se devagar, sangue escorrendo de um corte na testa causado pelo choque contra a mesa. Ele olhou para Sarah com um respeito inesperado, misturado à hostilidade persistente. O que você é, algum tipo de policial ou coisa assim? Sarah tomou mais um gole do vinho antes de responder. Operações Especiais da Marinha dos Estados Unidos, acabei de voltar de missão há 3 semanas, disse ela de forma objetiva, como alguém que menciona o próprio trabalho em um escritório ou loja. A revelação causou um choque no restaurante. A expressão de Jeppe mudou do espanto para um profundo respeito, e ele imediatamente começou a pedir desculpas a Sarah pelo comportamento dos outros clientes. Vários fregueses começaram a aplaudir espontaneamente, reconhecendo tanto seu serviço militar quanto a maneira contida com que lidara com a situação. Mike já estava ao telefone com o 911, dando ao atendente um relato ofegante do ocorrido. Sim, houve uma briga, mas acabou agora. A mulher que se defendeu é militar da Marinha, acho. Os 5 caras que começaram estão todos no chão. Os 5 homens agora estavam plenamente conscientes de como haviam julgado mal a situação. O loiro segurava o pulso ferido, seu antigo ar de bravata completamente desaparecido. Os outros verificavam seus próprios ferimentos e olhavam ao redor nervosos, como se de repente se lembrassem de que estavam cercados por testemunhas com câmeras. Olha, nós não sabíamos, disse o terceiro agressor ainda sentado no chão, onde Sarah o havia colocado. Se soubéssemos que você era militar, nunca teríamos... Sarah o interrompeu com um olhar que poderia congelar fogo. Meu serviço militar é irrelevante. Vocês atacaram uma pessoa inocente que estava tentando desfrutar de um jantar tranquilo. Quer eu fosse soldado, professora ou avó, o comportamento de vocês foi inaceitável. Jeppe trouxe a Sarah uma nova taça de vinho, recusando-se a deixá-la pagar qualquer coisa. Por favor, senhorita, tudo esta noite é por conta da casa. Você honrou meu restaurante. Sua voz estava carregada de emoção e gratidão. Outros clientes começaram a se aproximar da mesa de Sarah, querendo agradecê-la pessoalmente. Um veterano idoso da era do Vietnã apertou firmemente sua mão. Bravo, jovem senhora. Muito bem. Sarah o corrigiu gentilmente sobre a força em que servira, mas aceitou sua gratidão com elegância. Uma jovem mãe que jantava com a filha adolescente parou à mesa. Obrigada, disse em voz baixa. Aqueles homens nos deixaram muito desconfortáveis e minha filha estava assustada. Você nos fez sentir seguras. As sirenes já eram audíveis, crescendo à medida que viaturas da polícia se aproximavam do restaurante. Pelas janelas da frente, Sarah pôde ver as luzes piscantes de vários veículos entrando no estacionamento. Ela permaneceu calma, sabendo que suas ações haviam sido totalmente justificadas
e bem documentadas pelas câmeras de segurança e por inúmeras testemunhas. Os 5 agressores estavam cada vez mais agitados à medida que a realidade da situação se impunha. Haviam atacado uma veterana condecorada diante de dezenas de pessoas, e o incidente fora gravado em vários celulares. A arrogância anterior deu lugar ao pânico crescente. "Precisamos combinar nossa versão", sussurrou o loiro urgentemente aos amigos. "Vamos dizer que ela nos atacou primeiro." Jep ouviu e avançou furioso. "Não ousem mentir. Eu vi tudo. Vocês a cercaram. Vocês a ameaçaram. Vocês a tocaram primeiro." Seu sotaque italiano se intensificava à medida que a raiva crescia. Mike assentiu vigorosamente em concordância. "As câmeras de segurança pegaram tudo também. Vocês foram idiotas a noite inteira e depois a encurralaram no canto." Ela pediu várias vezes para que a deixassem em paz. 6 policiais entraram no restaurante liderados por um sargento que imediatamente começou a avaliar a situação. A cena era incomum: 5 homens grandes sentados ou caídos no chão feridos e derrotados enquanto uma mulher pequena permanecia calmamente sentada à mesa, bebendo vinho. Sarah se levantou quando os oficiais se aproximaram, sua postura respeitosa, mas confiante. Já havia lidado com policiais militares muitas vezes durante o serviço e sabia exatamente como proceder. "Oficiais, sou a suboficial de primeira classe Sarah Martinez da Marinha dos Estados Unidos. Esses 5 homens me agrediram e eu me defendi usando a força apropriada." O sargento, também veterano, que reconheceu imediatamente a postura militar, assentiu respeitosamente. "Senhora, vamos precisar de depoimentos de todos os envolvidos. Pode me explicar o que aconteceu?" Sarah apresentou um relato claro e conciso dos eventos da noite, desde o comportamento inicial perturbador dos homens até as ameaças crescentes e a agressão física. Seu relatório foi profissional e detalhado, do tipo que havia preenchido inúmeras vezes em serviço. Jep, Mike e várias outras testemunhas confirmaram completamente sua versão. As gravações de segurança do restaurante mais tarde confirmariam cada detalhe, mostrando claramente que Sarah havia agido em legítima defesa contra múltiplos agressores. Os 5 homens tentaram contar sua própria versão dos fatos, mas as histórias eram inconsistentes e contradiziam as evidências físicas. O loiro alegou que Sarah o havia atacado sem provocação, mas as câmeras de segurança mostraram claramente que ele fora o primeiro a tentar tocá-la. O homem barbudo insistiu que só tinham tentado conversar com ela, mas várias testemunhas relataram o comportamento ameaçador e a linguagem grosseira deles. A detetive Lisa Rodrigues chegou 20 minutos depois para assumir a investigação. Ficou impressionada com o profissionalismo calmo de Sarah e com o depoimento detalhado que ela forneceu. Suboficial Martinez: "Seu relato é muito completo. Quantas missões de combate você cumpriu?" "3, senhora. 2 vezes no Iraque, 1 vez no Afeganistão. Acabei de voltar da última missão há 3 semanas, respondeu Sarah, sua voz carregando o orgulho discreto de quem serviu o país com distinção. A detetive Rodrigues assentiu com compreensão. Já havia investigado muitos casos envolvendo veteranos e reconhecia os sinais de alguém treinado em disciplinas de combate militar. Sua contenção nesta situação foi notável. Você poderia ter ferido seriamente os 5 homens, mas usou apenas a força necessária para neutralizar a ameaça. Enquanto isso, paramédicos examinavam os 5 agressores. Os ferimentos eram apenas hematomas leves, um pulso torcido, um pequeno corte na testa e o orgulho ferido. Nenhum precisou de atendimento hospitalar, embora o loiro continuasse reclamando alto do pulso, até que o paramédico confirmasse que era apenas uma torção. Jep dava seu próprio depoimento a outro policial, sua indignação clara, enquanto descrevia como os homens haviam perturbado seu restaurante pacífico e ameaçado sua cliente. Esses homens não têm respeito. Vêm aqui, bebem demais, incomodam famílias com crianças e depois atacam uma senhora que serviu nosso país. Os outros fregueses que haviam presenciado o confronto estavam ansiosos para prestar depoimentos a favor de Sarah. O veterano idoso do Vietnã disse à detetive Rodrigues:
Essa jovem mostrou uma disciplina incrível. No meu tempo, chamaríamos o que ela fez de legítima defesa exemplar. Com a notícia se espalhando pelas redes sociais, o restaurante começou a receber ligações de emissoras locais, pedindo para entrevistar Sara. Ela recusou educadamente todos os convites, preferindo manter sua privacidade. Jep, no entanto, ficou feliz em falar com repórteres sobre sua cliente heroína. Os 5 homens foram presos e acusados de agressão, perturbação da ordem e embriaguez em público. Ao serem levados algemados, o loiro ainda tentou um último gesto de bravata. Isso não acabou, gritou para Sara. A detetive Rodrigues ouviu e imediatamente interveio. Na verdade, senhor, acabou sim. Você atacou uma veterana condecorada da Marinha que estava apenas cuidando da própria vida. Está enfrentando acusações sérias e fazer ameaças não vai ajudar em nada no seu caso. Sara observou os carros de polícia levarem seus agressores, sentindo uma mistura de satisfação e tristeza. Esperava que sua primeira noite como civil fosse pacífica e normal, uma chance de aliviar o estresse da vida militar. Em vez disso, fora obrigada a voltar ao modo de combate, usando habilidades que esperava deixar para trás. Jep aproximou-se novamente de sua mesa, desta vez carregando uma foto emoldurada de si mesmo, como jovem em uniforme militar italiano. Senhorita Sara, quero que fique com isto. Meu avô me deu quando servi na Itália. Ele sempre dizia: as pessoas mais fortes não são as que mostram força diante de nós, mas as que vencem batalhas das quais nada sabemos. Sara ficou profundamente comovida com o gesto. Aceitou a foto com gratidão, entendendo o significado da herança familiar de Jep. Obrigada, senhor. Isso significa mais para mim do que imagina. Os outros clientes gradualmente voltaram às suas refeições, mas a atmosfera havia mudado. Havia agora um senso de comunidade e respeito mútuo que não existia antes do incidente. Vários enviaram bebidas de cortesia à mesa de Sara, e um empresário local pagou discretamente toda a refeição dela sem que ela soubesse. Mike trouxe um novo prato de massa para substituir o que havia esfriado durante o confronto. O chefe preparou este especialmente para você, disse sorrindo. Qualquer heroína da Marinha merece o melhor que podemos oferecer. Enquanto comia seu segundo jantar da noite, Sara refletia sobre como a vida podia mudar rapidamente. 15 minutos antes, era apenas uma mulher anônima tentando se misturar à sociedade civil. Agora era uma heroína local, sua identidade militar exposta, mas com o apoio da comunidade mais forte do que nunca. A história de Sara Martinez e sua confrontação de 15 segundos no restaurante se espalhou muito além da comunidade local. Na manhã seguinte, os vídeos do incidente já tinham milhões de visualizações nas redes sociais. Veículos de imprensa de todo o país divulgaram a história elogiando tanto o serviço militar de Sara quanto sua resposta equilibrada ao ataque. Jep viu seu restaurante lotar por semanas, com pessoas indo na esperança de conhecer a heroína da Marinha e demonstrar apoio. Ele criou uma mesa especial no local onde Sara havia se sentado, com uma pequena placa dizendo reservado para heróis e uma foto dela em uniforme militar que ela havia aceitado fornecer com relutância. Os 5 agressores enfrentaram sérias consequências legais por suas ações. O loiro, cujo nome foi revelado como Kevin Thompson, perdeu o emprego em um prestigioso escritório de advocacia quando o vídeo viralizou. Os outros sofreram repercussões profissionais e sociais, semelhantes à medida que seu comportamento se tornava de conhecimento público. Sara recebeu centenas de mensagens de apoio de outros veteranos militares, da ativa e civis, inspirados por sua história. Muitos veteranos entraram em contato para compartilhar suas próprias experiências com a difícil transição para a vida civil, criando uma rede de apoio inesperada para Sara em seu próprio período de adaptação. A detetive Rodrigues ligou para Sara uma semana depois, com uma atualização sobre o caso. Todos os 5 homens haviam concordado em aceitar acordos judiciais, em vez de enfrentar julgamento. Cumpririam pena de prisão, pagariam multas substanciais e seriam obrigados a completar programas de controle da raiva e aconselhamento sobre álcool. As provas em vídeo
tornaram sua culpa inegável. Sara sentiu um senso de encerramento ao saber que a justiça havia sido feita, mas estava mais interessada em seguir adiante do que em se prender ao incidente. Ela aprendeu algo importante sobre si mesma. Naquela noite podia se defender quando necessário, mas preferia viver em paz. Jeppe insistiu em organizar uma pequena cerimônia no restaurante para homenagear o serviço de Sara. Organizações de veteranos locais, autoridades municipais e membros da comunidade se reuniram para reconhecer suas conquistas militares e sua forma calma de lidar com o incidente. Sara se sentiu desconfortável com a atenção, mas grata pelo apoio. Durante a cerimônia, o prefeito entregou a chave da cidade a Sara e proclamou o Dia de Sara Martinez, em reconhecimento a seu serviço militar e seu exemplo de firmeza sob pressão. Josepe anunciou que 10% dos lucros do restaurante durante todo o mês seriam doados a organizações de apoio a veteranos em homenagem a Sara. Ela aproveitou seu breve momento de fama para defender melhores sistemas de apoio aos veteranos que retornavam. Falou em vários eventos sobre os desafios da transição da vida militar para a civil, enfatizando a importância do apoio e da compreensão da comunidade. 3 meses depois, Sara havia feito com sucesso a transição para o emprego civil como consultora de segurança em uma grande corporação. Sua experiência militar e as habilidades de liderança que demonstrara durante o incidente no restaurante a tornaram altamente requisitada em sua nova área. O restaurante permaneceu um destino popular e Jeppe mantinha a mesa de Sara reservada todas as quintas-feiras à noite. Ela aparecia de vez em quando aproveitando a comunidade tranquila de clientes regulares que a haviam adotado como parte da família estendida. A história de Sara tornou-se um estudo de caso em programas de treinamento militar, demonstrando a importância da disciplina e da contenção mesmo em situações de alto estresse. Seus 15 segundos de ação controlada não apenas a protegeram do perigo, mas também mostraram o profissionalismo e a competência do pessoal militar. Os 5 homens cumpriram suas penas e programas de aconselhamento, e a maioria parecia ter aprendido com a experiência. Kevin Thompson. O agressor loiro chegou a escrever uma carta pública de desculpas publicada no jornal local, reconhecendo seu comportamento e expressando gratidão pelo fato de Sara ter demonstrado contenção ao se defender. Anos depois, quando perguntada sobre aquela noite no restaurante, Sara sorria e dizia que aprendera uma lição importante sobre comunidade. Havia ido jantar esperando permanecer anônima, mas descobriu que não era necessário esconder sua identidade. As pessoas ao seu redor respeitavam seu serviço e a recebiam de volta para casa, não como uma estranha tentando se misturar, mas como uma heroína que pertencia àquele lugar. O incidente tornou-se um lembrete de que a força não é apenas a capacidade de lutar quando necessário, mas a sabedoria de saber quando a luta é realmente exigida e a disciplina de usar apenas a força necessária para resolver a situação. Sara Martinez havia demonstrado ambas as qualidades em 15 segundos inesquecíveis que mudaram sua vida e inspiraram uma comunidade. Jeppe ainda conta na história para novos clientes, sempre terminando com as mesmas palavras. Ela poderia tê-los machucado seriamente, mas escolheu ser melhor do que eles. Isso é força verdadeira.